da nossa comunidade. Para quem não conhece, hoje, inclusive, uma amiga minha me mandou mensagem falando assim: nossa, amiga, esse encontro que você está compartilhando, ele é para todo mundo, eu posso compartilhar no grupo da empresa? Eu falei assim, amiga, você pode compartilhar com quem você quiser. Aí eu participava de uma outra comunidade antes, aí ela falou assim, esse encontro é daquela comunidade? Aí eu falei, não, amiga, essa é da minha comunidade. Aí eu falei, nossa, eu preciso falar mais dessa comunidade, porque acredito que a comunicação ainda não esteja chegando. Mas eu entendo super, né? Eu acho que aqui até vale a nossa estratégia de repetição, né? Então, nunca é demais a gente falar sobre uma coisa, né? Porque às vezes está todo mundo passando tão rápido, e às vezes até para ler, né? A pessoa nem para ler e tal. Então, por isso que eu achei importante fazer essa apresentação aqui, para caso alguém caiu de paraquedas aqui e não sabe do que se trata a nossa comunidade, tá bom? Então, né, nós somos a Confraria dos Insights. Quero dar boas-vindas a todo mundo que já está aqui. E também quero agradecer, uma coisa que eu sempre falo em todos os encontros que eu tenho, é que a coisa mais importante que a gente tem é o nosso tempo. Então, todo mundo aqui estava falando em relação às suas reuniões e tal. Então, assim, é uma rotina super corrida que todo mundo tem. Então, muito, muito obrigada por estarem aqui. Já adianto de antemão aos nossos convidados por aceitarem bater esse papo com a gente, por serem generosos e tirar um tempo da sua agenda. Então, obrigada mesmo. E eu garanto para vocês que esse encontro vai ser maravilhoso, porque essas pessoas são muito especiais. Então, assim, né? Quem somos? Falando sobre a nossa comunidade Confraria dos Insights. Essa comunidade foi uma comunidade que eu fundei esse ano. Especificamente, ela foi muito um pedido que veio a partir de umas aulas que eu estava dando ao vivo ano passado, e surgiu assim um movimento muito bacana, muito genuíno, assim, das pessoas querendo mais e querendo ter esse espaço, porque o que é mais bacana de uma comunidade e da confraria é justamente essa galera que está aqui, sabe? Ter pessoas muito colaborativas, que estão sempre interagindo. Então, isso realmente dá um valor muito grande para essa comunidade. Então, a gente teve vários encontros onde a gente conseguiu ajudar todo mundo, seja trazendo um convidado ou até mesmo com freelas. Não sei se a Fabrinha está aqui, mas ela é o nosso case mais recente, assim. Eu acho que a comunidade tem, desde o primeiro encontro, que foi em junho, que foi com a Nath, inclusive, acho que uns 4, 5 meses, mais ou menos, que tem de comunidade. A gente já tem um case que é com a Fabrini, que ela conseguiu fazer uma transição de carreira que ela já estava almejando ali dentro da comunidade, né? Então, hoje ela trabalha na JCom, com grandes marcas ali que eles atendem. Então, é muito legal a gente já ver frutos, e não só isso, né? Mas principalmente a troca, a confiança que todo mundo tem ganhado por poder ter um espaço onde elas podem tirar suas dúvidas abertamente. E também compartilhar suas dores e delícias da nossa área, dos dados, enfim, que tem bastante. Então, como eu já falei, né, a gente é mais que uma comunidade, nós somos uma rede de networking. E aqui eu queria chamar, acredito que só quem vai conseguir falar aqui vai ser o Lucas, como eu falei, né, todo mundo está na sua correria, da sua rotina, e algumas dessas pessoas não conseguiram estar aqui neste momento porque estavam presos em algum momento, mas como eles fazem parte da comunidade, eles vão conseguir assistir gravado depois. Queria que o Lucas falasse um pouco a experiência dele na comunidade. A gente está cheio de Lucas aqui, né, gente? Mas é o Lucas Vicente. Lucas, está aí, amigo? Oi, tô aqui sim, Polly. Deixa eu te achar. Posso... Pode Achou? falar. Gente, assim, eu sou iniciante na área, posso dizer assim. No meu trabalho, a gente já fazia um trabalho de escuta, ter essa troca, mas eu até falei para a Polly, né? Quando eu entrei na comunidade, assim, a minha cabeça abriu um mundo assim, tá entendendo? Ia dizer, meu Deus, o que é que esse povo está falando? Eu ficava meio assim de perguntar, mas depois, ó, vou perguntar. E sempre a gente tem um espaço muito aberto, sabe? Dizer, meu Deus, como é que funciona a plataforma? Como é que faz para fazer sem ter uma plataforma na mão? Como é que vai indo as coisas, sabe? E o que mais eu acho mais bacana é realmente isso do encontro, né? Porque são pessoas que estão dispostas ali a ajudar. A Poli mesmo sabe, às vezes manda um monte de áudio, Poli, socorro, eu estou precisando disso, daquilo, me ajuda. Como é que eu faço isso? Nunca fiz. E, assim, tem me ajudado bastante, assim, através da comunidade também.
assim, tenho trabalhado com marcas que, assim, nunca nem imaginei trabalhar, também através da comunidade. Então, essa rede de conexão, que é uma rede muito boa, né? Sim, é uma troca muito, muito incrível, porque... Sim, sim. A Luana, olha lá, a Luana, que tá comigo no job. E, assim, tendo essa troca que a gente vai crescendo junto, todo mundo, sabe? Porque aquilo que eu não sei, eu vou aprender, mas aquilo que eu sei, eu vou trazer para jogo. Então, a comunidade é muito boa por conta disso. Acho que eu já falei demais. Perfeito, amigo. Muito, muito obrigada, viu? Só não vou te puxar muito aqui para a gente não se estender, tá bom? Mas muito obrigada. Então é isso, gente. Para quem quiser saber mais um pouco ali da comunidade, aqui são os encontros que a gente já teve, né? Como eu falei, o nosso primeiro encontro foi com a Nath, que está aqui maravilhosa de novo, é uma pessoa assim super incentivadora da comunidade, né? Está ali arrasando no Inter com várias estratégias baseadas nessas conversas. Então, ela é muito generosa, vocês vão ver, vão ter a honra de conhecê-la hoje. O Gustavo também, eu acredito que ele não está hoje aqui, ele me avisou antes que ele tinha um compromisso, mas ele é gerente de social listening na JCon, ele trabalha com o queridinho de todo mundo, que é o Duolingo, né? Então, ele já teve na nossa... Ele faz parte da nossa comunidade, ele está dentro e ele já participou de um encontro aqui, compartilhando com a gente. Inclusive, foi um dos mais, assim, o pessoal quase não deixa ele embora, assim, porque realmente Duolingo é um case, né? Um outro encontro que a gente teve também é com o Vini, que trabalha com o Carrefour Brasil. Acredito que ele está aqui também. Ele é bem atuante lá no Sonar, é um dos administradores do Grupo Sonar, né, social listening do WhatsApp também. E ele também já esteve aqui com a gente no encontro, e assim, foi maravilhoso. Também foi outro, assim, que se deixasse, nunca mais ir embora. O Caê, que está aqui, está de câmera aberta aí, mas ele foi tão requisitado que a gente teve que dividir o encontro dele, porque todo mundo queria estar ao vivo, porque, só falando um pouco mais da comunidade, né, a gente tem esse momento aqui, que ele acontece ao vivo, mas a gente deixa ele gravado dentro da plataforma, no Qify, para que quem não pôde participar consiga depois assistir no gravado, porque esses encontros são muito ricos e tal. Então, é dessa forma que tem acontecido até agora. E aqui é quem ajuda a construir, né? Eu, Poliana, tô aqui falando com vocês, mas assim, não tô sozinha, né? O Caê tá junto comigo desde o começo, desde quando isso era apenas uma ideia, um sonho, desde a primeira aula, desde o primeiro momento, assim, foi um dos grandes incentivadores para que isso pudesse acontecer. E a gente está aqui com a Elise e com a Fabrini também como colaboradores, né? Que ajudam ali a estar engajando a galera, enfim, estão sempre contribuindo com a gente. Aí aqui a gente quer deixar uma oferta, porque assim, primeiramente, né, agradecer a todo mundo que está aqui, e para quem tiver o desejo de ter uma degustação do que é essa comunidade. Hoje a comunidade ela funciona num acesso anual, e aqui a gente quer deixar esses 3 últimos meses, que a gente tem outubro, novembro e dezembro, para quem quer fechar o ano aí com chave de ouro, com essa galera, com essa energia. Então eu vou compartilhar esse link dessa oferta aqui no chat, eu vou deixar fixado aqui, para quem quiser aproveitar, e vou também deixar lá no nosso grupinho, tá bom? Para quem quiser aproveitar depois, ou tiver dúvidas, enfim. Não vou me estender muito nessa parte, qualquer dúvida me chama depois. Então, gente, indo aqui para o nosso tema, né, a gente levantou ali um tema que estava super aderente logo que começou a acontecer as movimentações do Twitter, a nossa comunidade ferveu ali, o nosso grupo do WhatsApp, então a gente entendeu que tinha essa necessidade de a gente trazer um encontro muito rico, e assim, conversei lá, tudo é sempre muito compartilhável, então troquei essa ideia com o pessoal de a gente abrir esse encontro para outras pessoas, e a gente está aqui nesse momento com vocês, com este tema. Então, finalmente, né, indo para os nossos convidados, queria ali que vocês se apresentassem, vou começar aqui pela ordem da fotinha que está aparecendo para mim, vou começar pela Nath. Então, Nath, se você quiser já ir se apresentando aí, falando um pouco de você, do seu trabalho, enfim, uma curiosidade sua, ou não de trabalho, o que você quiser. Oi, gente, boa noite, vocês me ouvem bem? Check, então tá bom. Primeiro, acho que é uma honra de novo, né, estar aqui. Como a Polly falou, eu sou super apoiadora da comunidade, acho que a troca de conhecimento ela é muito válida, e a Polly tem esse dom, né, de conectar pessoas, assim. Então, quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, fiquei super empolgada para
não só falar sobre ele bastante, mas também ouvir como que, enfim, acho que trocar mesmo, né? Como que o mercado está se comportando sobre isso aí. Eu sou a Nath, atualmente coordenadora de mídias sociais do Inter, então tudo laranja, não por acaso, né? Minha vida é laranja aí, até a comunidade é laranja. Eu, né, sou formada, enfim, publicidade, jornalismo, fiz pós em mídias sociais, porque de fato acabou que é realmente a minha paixão. E, enfim, uma curiosidade sobre mim, não sei se é muito curiosidade, mas eu sou uma amadora pianista, né? Eu toco piano aí, é meu sonho desde criança, na pandemia, todo mundo achou, né, o que ia acontecer. Resolvi comprar um teclado, hoje tenho meu primeiro piano digital aqui, estou firme e forte. Então, depois, se alguém quiser, né, me incentivar e trocar confidências sobre isso, estou super disponível. Então, é isso. Perfeita. A Si, acho que ela está atrasada. Não, acho não, ela me avisou aqui que ela está atrasada. Então, Atrasada chegou, amiga. olha aí, ó. Atrapalha minha diversão. Eu gosto assim. Sabe? Vai, amiga, já chegou assim chegando, então já vai logo falando aí um pouco de você, do seu trabalho. Gente, então, o motivo do meu atraso é o CLT. Não, brincadeira, foi uma concorrência que eu tinha que terminar. Foi uma concorrência, uma apresentação misteriosa. Aí por isso eu me atrasei. Mas aí, só para explicar, eu sou gerente de conteúdo aqui na JCom e eu atendo as contas queridinhas de todo mundo, que é muito ruim também, porque todo mundo depois quer fazer igual, que é Duolingo e Burger King. Eu estou no mercado há 12 anos, comecei lá em Recife, porque eu sou de Recife e vim para cá, porque é isso, né? O dinheiro está aqui, eu vim atrás do dinheiro. A real é essa. E eu sou completamente viciada em redes sociais, inclusive foi o motivo de me fazer sair da biologia, assim, eu quase fui uma pobre bióloga, pobre mesmo, né? Porque vocês não vão ver um biólogo com dinheiro. Aí eu falei, eu quero ser uma pobre um pouco premium. Aí eu falei, vou para publicidade, trabalhar com conteúdo. Porque eu cuidava da parte de conteúdo de um projeto. E aí eu falei, porra, isso aqui é tão legal, será que dá para ganhar dinheiro com isso? Aí minha amiga falou, não dá muito não, mas, né? Fazendo publicidade, amiga. Aí eu falei, então é isso aí que eu quero fazer. Larguei um curso faltando um ano, quase que vocês não me conheciam, porque a minha mãe quase me matou, mas estamos aí, firme e forte. Nem tão firme, nem tão forte, como diria a Pouca. Mas animada para trocar com vocês. A gente já deu para sentir, né? Essa galera. Ai, meu Deus, uma figura, olha assim. Ai, gente, beleza. Eu vou pro Rafa, então, para ele contar um pouco sobre ele. Meu irmão, Rafa é todo gamer, né? A luz, tique. E o ar-condicionado do trabalho no meu. Sim, queria um ventilador aqui agora. Tudo bem com vocês? Um prazer conhecer vocês. Tem alguns rostinhos já que eu conheço do mercado, mas é a primeira vez que eu estou aqui falando com vocês, então, um prazer. Sou o Rafael, tenho mais de 10 anos no mercado, sempre trabalhei em agência, já fui gestor de time que cuidava do social listening, já migrei, trabalhei muito com estratégia. Nos últimos anos, eu decidi sair um pouco de agência, fui para o TikTok. Nossa, estou travando um pouco para vocês aí. Minha internet está meio ruim aqui. Mas tá dando para te ouvir, amigo. Pode seguir. Eu acho que agora travou de vez. Não sei se o Rafa vai... Voltou? Tá, beleza. Então, eu tive uma passagem pelo TikTok. Pode ir, amigo. Desculpa, tá com delay. Mas só concluindo, então, passei pelo TikTok, pela Natura, e hoje eu atuo como diretor de estratégia e tendências aqui na Box. E é isso. Rafa, se você quiser depois compartilhar aquele seu link do LinkedIn falando sobre social listening e tal, porque, para quem não sabe, o Rafa tem um artigo que ele fez, assim, que hypou, ficou bastante bombado, e esse foi um dos motivos de ter pedido para ele vir nesse encontro, porque acredito que ele é a pessoa ideal quando a gente fala desse movimento de tendência, para onde que o mercado social listening está indo, quando a gente fala de comportamento. Estou falando aqui por ele, mas depois ele fala mais. Vou chamar a Tati. Miga. Olá, pessoal. Bem, eu sou a Tati.
Eu tô aí há quase 10 anos também na área. Comecei, na verdade, com o Saque 2.0, que eu acho que também uma boa parte da galera começa por aí. Mas já trabalhei em agência, já trabalhei em empresa, já tô aí. O que vem, estou aí. Hoje eu estou numa fintech, né, de crédito, que é a Meu Tudo. Eu entrei com um desafio ali de basicamente estruturar uma área que não tinha, que é bem a de social listening. Então é um desafio bem interessante. Eu sou apaixonada pela área de social listening especificamente. Eu gosto muito de dados, mas social listening mexe muito comigo, porque a gente fala muito de números, mas a gente fala muito sobre o que as pessoas estão falando. Então é muito mais sobre as pessoas do que sobre os números em si. Então essa é a minha parte favorita. E, bem, acho que é isso. Né? Acho que poucas pessoas sabem, mas eu peguei a Poli no colo e criei. Então é isso, gente. Essa é a minha apresentação. Perfeita, gente. Tem que ficar puxando sempre a Tati, porque assim, ela é muito incrível, de fato. Ela me ajudou bastante no começo, é uma das pessoas mais generosas que eu conheço, né? Todas as pessoas que eu chamei aqui fazem parte da comunidade, assim. Eu tenho uma sorte, digamos assim, de me conectar com pessoas generosas. Coisas que muitas vezes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente acaba não conseguindo, né? É o que eu sempre falo. Para quem trabalha dentro de agência, está inserido no mercado, é muito difícil ter tempo de conseguir trocar com as pessoas. Porque está sempre muito corrido, está sempre muito atolado de trabalho. Então, assim, eu honro muito qualquer pessoa que responde no LinkedIn, que diz assim, não, eu vou abrir uma agenda para falar com você. O Caê é uma dessas pessoas também, né? Enfim, tem muita história para contar, por isso que eu estou aqui apresentando um pouco da comunidade para vocês, para quem quiser saber um pouco mais. Mas não vamos estender, vou puxar aqui já o Lucas Duarte agora, para ele se apresentar, falar um pouco sobre ele. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas, desde 2017 eu trabalho com social listening, redes sociais, enfim. Atualmente eu sou coordenador de insights aqui na Cappuccino, que é um time de 4 pessoas que fazem CM e social listening, né? Então é um time bem abrangente, né, nessa área. E é bem legal ter uma comunidade mesmo que está se consolidando, porque no meu tempo era realmente tudo mato e a gente sabe que existe o grupo de mídia, tem o grupo de planejamento, são bem fortes no país, e o social listening acaba meio que ficando sem ter braço, né? Sem ter aquele abraço até da agência. Então, nessa área, eu sou coordenador de insights porque não tinha a caixinha para a gente falar, né? Então, a gente às vezes faz o disaster check do influenciador para ver se vai dar tudo certo. Então, o insights aqui na Cappuccino significa o time que faz o listening, CM e influência, concorrência e tudo que eles quiserem, né? Então, eu acho que é bem legal, assim, o projeto, assim, eu acho que todo mundo tem que participar mesmo, porque na minha época não tinha isso, né? Então, vamos se apoiar que acho que a gente vai mais longe, né? Muito obrigada. Eu vou chamar o Lucas Souza, para a gente, tá quase passando meia hora aqui. Oi, gente, muito prazer. Bom, a minha primeira confraria, eu tô bem ansioso para ver como é que vai ser esse momento e tudo mais. Fiquei muito contente com o convite da Poli, inclusive. Queria aproveitar para agradecer já, agradecer também a galera que está junto aqui comigo para poder falar sobre esse papo hoje. E a todo mundo que está participando, né, obviamente. Bom, eu sou formado em publicidade e propaganda, tenho especialização tanto em marketing digital quanto gestão empresarial, que são duas das coisas que eu mais gosto dentro da área. E o social listening ele acabou chegando na minha vida, na verdade, como um presente, posso dizer assim. Eu sempre trabalhei com social media, com uma frente bem mais focada em estratégia, e acho que durante esse tempo eu acabei que não tinha super contato com o que era a comunidade, no final das contas, e acabei, acabaram me colocando como gerente de uma área que acabava, que ainda estava em desenvolvimento na agência, que tanto era para frente de community, quanto social listening também, e, enfim, acabou virando uma paixão muito grande minha. Eu atendi nesse período o Grupo Boticário como marketing institucional e também Boticário TikTok. A gente conseguiu tirar insights e cases muito legais para a construção de conteúdos muito interessantes durante aquele período. A gente teve cases muito expressivos também rolando.
E, enfim, acho que foram momentos muito importantes da minha vida e desde então nunca mais me vi longe de social listening, nunca mais me vi longe de community, tanto que eu fiz uma transição de área, digamos assim, transição ali de empresa para conseguir estar um pouquinho mais próximo dessa área e beber um pouco mais disso na frente mais operacional mesmo e entender como que funciona na prática e como que a gente poderia trabalhar isso na prática. E, enfim, acho que é um pouquinho disso. Hoje eu sou Community Manager ali da Miron, né, do grupo WPP. E, enfim, eu acho que é isso, gente. Qualquer dúvida podem me perguntando que eu estou por aqui. Perfeito, muito obrigada. Depois, gente, eu vou compartilhar o LinkedIn deles lá. Tentei deixar o mesmo nome que está lá no LinkedIn deles, mas nos nossos grupos lá, tanto da comunidade quanto de quem é fora, eu vou deixar para vocês, para ficar mais fácil, tá bom? Então, gente, vou parar aqui a apresentação para a gente começar com as nossas perguntas. Então, assim, queria fazer uma dinâmica aqui com os nossos convidados. Queria começar fazendo a pergunta e pedindo para o Lucas Souza, começando a responder. E aí, Lucas, queria te pedir para você chamar um outro convidado, quem você quer que responda, quem puxa essa conversa depois de você, fazendo uma brincadeira aqui em relação a gente estar sempre instigando as conversas, né? Então, assim, a primeira pergunta é quais são, né, os desafios que você, no seu dia a dia, é o debate, né, é verdade? Quais que são os desafios? Então, a primeira pergunta. Quais que são os desafios que você enfrentou no seu dia a dia, ali no seu trabalho, na Miron e tal, quando veio a queda do X finalmente, né? Que estava ali ensaiando, eu falo finalmente, porque a gente passou vários momentos que a gente falou assim, vai cair, não vai cair, vai cair, vai cair. Então, quando caiu de fato, o que foi que mudou, o que você teve que, enfim, fazer aí de imediato? Bom, acho que tem duas partes, né? Uma, como usuário, eu, como usuário, sempre procurei muitas das coisas que estavam dentro de Trending Topics e tudo mais para conseguir estar atualizado em relação às coisas que estavam acontecendo. Então, para mim, confesso que eu nunca fui o tipo de pessoa que super publicou coisas no Twitter, mas eu sempre estava por lá para acompanhar o que estava rolando. E quando caiu, eu me senti um pouco órfão, para ser bem sincero com vocês, tá? Eu acho que foi muito difícil de... nos primeiros dias, assim, para me adaptar no sentido de, ok, notícias, vamos lá, agora tem outros meios para poder encontrar, e acabava sendo muito de um racional muito rápido do meu cotidiano de verdade e procurar isso dentro do X e tudo mais. Então, acho que como usuário, para mim, foi um baque relativamente grande em relação a isso. E quando a gente fala de empresa, quando eu falo aqui de Miron, enfim, da agência que eu trabalhei anteriormente em relação à queda, acho que, assim, o primeiro ponto é o volume de dados que a gente acaba perdendo a partir do momento que o X caiu. Várias plataformas ali que eu tinha bastante contato, como Sprinkler, Stiling, enfim. Quando a gente colocava qualquer tipo de termo lá dentro, a gente via, sei lá, 70%, 60% das publicações que eram coletadas ali pelas plataformas vindas do X, muito por conta desse volume de conversas que acontecia lá dentro, e por ser um conteúdo muito mais rápido de ser criado e etc. E acho que esse acabou sendo o principal baque em relação a construir estratégia com base nisso. Não acho que é algo, tipo, irreversível em relação... putz, a gente não tem os dados do X, a gente não tem onde encontrar. Só que o caminho até eles acaba sendo um pouco mais moroso, acaba sendo mais devagar, até porque encontrar publicações dentro do Instagram, encontrar publicações TikTok, etc., acho que acaba tendo um movimento muito diferente, um ritmo muito diferente para conseguir fazer esse tipo de coleta. Até acredito eu, até muito por conta do formato de publicação e o quanto a pessoa precisa se dedicar em relação a tempo para publicar dentro das plataformas. Dentro do X tinha ali a quantidade de caracteres para conseguir publicar e, ok, as pessoas escreviam, acabava sendo uma frasezinha e etc., ou vídeos, etc., mas, enfim, acabava sendo muito rápido de publicar. Então, as notícias acabavam ganhando uma proporção muito mais rápida e as pessoas acabavam conseguindo publicar no maior volume, né? Quando a gente fala de outras publicações nas outras plataformas, a gente ainda é fadado a trazer uma imagem, trazer um vídeo junto, e acho que nesse ponto acaba influenciando bastante em volume de dados que a gente consegue
para conseguir criar conteúdo. Eu sempre fui muito ratinho de dados no final das contas para conseguir justificar estratégias e etc. Então, acho que para mim esse foi o principal ponto em relação a desafios aqui na estratégia quando eu falo da queda do X mesmo. E quem que vai ser vai fazer a sua... Eu esqueci o nome, é réplica, né? Épica. Eu quero ouvir a Simone. Não sei, nossa, minha intuição Opa tá aí, boa. gente. Não Logo sei se é eu. porque ela tá bem aqui, mas eu acho que ele vai chamar a C. Cara, então, se para insights é ruim, porque não tem onde coletar, para conteúdo é pior ainda, porque você perdeu uma, ganhou duas. Aí quando você pensa assim, ai, que bom, meu Deus, ela não se fudeu. Aí você lembra que, caralho, meu cliente agora tá em duas, Blue Sky Threads. Então, assim, tá feliz, Elon Musk, tá? Porque eu só me lasquei, meu time também, né? E aí o desafio da gente é justamente esse. Como que você faz agora para do zero ser relevante em duas redes que está totalmente dividida? Porque o Blue Sky é literalmente aquele paraíso do folhetinho do crente. Que as marcas não estão lá e não tem trend, não tem nada. O vídeo chegou ontem, e as marcas estão no Threads, mas no Threads o público não quer estar direito. Mas tem os benefícios de ser atrelado com o Instagram. E aí o que você posta lá, o Zuckerberg, se duvidar, está mostrando até na sua geladeira, porque ele está botando no Facebook, ele está botando no Instagram. E aí, de verdade, no dia que eu abri o Facebook, que é uma coisa que eu faço pouco, né? Porque ali já virou, né? O The Walking Dead, só tem o zumbi do bolsonarismo. Eu fiquei assustada, porque aí eu vi lá Threads. Aí eu falei, que é isso, Mark? Vamos com calma, meu amigo. Mas é legal, porque, tipo, faz com que a pessoa veja aquele conteúdo e vá lá no Threads. Mas, gente, é um parto, assim, porque as marcas ficam naquela coisa de, eu não sei para onde eu quero ir. A vontade de dizer, não vai para nenhuma, não, amor. Vamos nos despermitir, vamos parar de criar. Mas você não pode dizer isso, né? Porque você tem muitos boletos para pagar. E aí a gente fica assim, então, vamos colocar nas duas. E aí a gente vai sentindo, porque também tem isso, né? Do jeito que não tem como vocês puxarem o insight, não tem nem como a gente puxar para fazer uma interação, para saber o que o povo está pensando, o que o povo quer. No Threads até tem, porque o Threads parece que é o primo fofoqueiro do LinkedIn e entrega tudo que as pessoas estão lá, né? Você nem segue a pessoa, mas está lá recebendo, porque alguém interagiu, seu amigo comentou. E eu fico assim, eu nem queria ver Threads na moral, mas tudo bem, né? Você tá me mostrando, vamos. E aí, eu tenho dois extremos, inclusive, dentro de casa, que é, Duolingo se deu super bem nas duas, porque também é uma conta fácil, que a gente não pede aprovação de quase nada, assim, né? A gente só precisa de aprovação quando é uma campanha, algo maior, porque aí, obviamente, né, tudo tem limite, inclusive para uma calcinha rosa. Mas o BK, por exemplo, é mais difícil, apesar de também ser descontraído, soltinho, a gente ainda ganhou o selo de fake no Blue Sky, porque todo castigo por publicidade de conteúdo é pouco. Então, como que você faz, sabe, para dizer para o cliente assim, não vamos para essa rede aqui, não, porque eu acho que não vai ser tão legal. Se ele vai, olha outra marca que está lá e está bombando, porque é um drama também, né? A marca tal tá lá. Não sei quem fez uma publi lá. Eu fico, oxi. E tu é todo mundo? Dá vontade de falar igual a minha mãe, falar, você é todo mundo? Não. E é complicado, sabe? Porque no fim do dia é isso, você tem que criar o conteúdo, você tem que lidar com o ego infladíssimo do cliente e você tem que, às vezes, criar conteúdos diferentes para ele, porque o cliente, às vezes, nem quer o conteúdo igual, né? Então é isso. Todo castigo para quem gosta do Elon Musk é pouco. E até pra gente que nem gosta dele, mas sofreu junto. Então, meu sonho era só que, sei lá. E voltar também nem quero que volte, não. A menos que ele vendesse de volta para outra pessoa. Eu compartilho exatamente desse sentimento. Eu penso assim. Vai vender para alguém? Então volta. Não vai vender para ninguém? Então foda-se, meu filho. Fique você, seu X, e vá lá para casa do... O ruim só é que a gente está perdendo a fofoca internacional, né? Mas tudo bem. O TikTok tá aí para me alimentar do mesmo jeito.
E aí, para aproveitar, eu vou puxar a Natália. Uau! Eu já estava aqui ansiosa para você me puxar. Porque eu queria falar primeiro, assim, amo o trabalho do Duolingo, tá? Vocês são perfeitos, incríveis, amo o JCall, enfim. E tenho uma crítica pessoal com todo mundo que tenta copiar, porque eu acho que, assim, não é todo mundo que nasceu para ser Duolingo, sinto muito. Tipo, eu fico, sabe, tipo assim, meio, ai, que vergonha que essa marca tá passando. Mas, enfim, acho que eu queria primeiro falar isso. E esse ponto, acho que você falou do conteúdo, assim, acho que tem sido um sofrimento que a gente tem encontrado bastante, né? Porque, e aí você estava falando que, nossa, como é que você fala para a marca, né? Até trouxe assim, ó, um privilégio de ser marca é tipo assim, você tá lá dentro e falar assim, gente, é isso, que todo mundo falou assim, vamos nos proibir, né? Assim, vamos escolher nossas batalhas. A gente não pode ficar refém de plataforma. Então, assim, se a nossa, né? Eu acho que é uma premissa, assim, se a nossa estratégia começa pelo canal, já, né? Assim, talvez a gente devesse rever. Então, a gente está seguro da estratégia que a gente está construindo aqui, ainda está construindo em outros canais. Então, vamos deixar a galera lá, assim, né? As pessoas vão falar da gente. Então, é importante a gente acompanhar, óbvio, mas não necessariamente a gente precisa produzir conteúdo. E eu super sei que tem várias camadas em cima disso. Mas no caso, né, da marca que eu trabalho, a gente optou por deixar as pessoas falarem e entender o que vai ser. E aí, como profissional, eu tenho uma opinião que eu até dividi com a Polly, que a gente ficou conversando sobre isso. Para mim, Threads e Blue Sky é meio... Acho que era Google Buzz, Google Wave, sei lá o que era, que tipo, o Google te obrigava a fazer e ele queria fazer uma rede social com isso. Que é um negócio, tipo assim, que meio que o povo está tentando descer goela abaixo, não tem um diferencial incrível para que justifique que alguma geração queira muito consumir essa rede, estar lá, e que aí justifique também as marcas terem um super esforço para produzir conteúdo. Não tem, assim, a gente não tem nada que está na esteira, assim, para tipo, nossa, aqui eu vou investir o meu tempo e eu vou investir, porque o ganho é muito maior do que se eu tivesse no TikTok, enfim, me adaptando talvez com outra rede como consumidor. E aí, como marca, eu acho que é a mesma coisa, assim, a estratégia, né, ela pode acontecer em outros canais. Óbvio que, acho que foi o Lucas que falou isso, né, como pessoa, assim, eu tô super órfã do Twitter, assim, acho que o Twitter, de fato, apesar do Elon Musk, ele era único, assim, ele, né, assim, enfim, tudo viralizava ali. Quando a gente ia para o Instagram, tinha post do Twitter. Você ia para o TikTok, tinha gente falando que viralizou no Twitter. Então, lá era, tipo assim, você xingava muito, você se informava das fofocas internacionais, das nacionais, de coisas importantes, assim. Nesse meio tempo, aconteceu uma série de coisas que a gente ficou assim, né? Imagino que todo mundo. Para onde que eu vou? E aí eu falei isso com a Polly, assim, a Polly até falou, pô, tem TikTok. Eu falei, sim, mas é que o TikTok é o TikTok não é o Twitter. Acho que, assim, não existe outra rede que conseguiu fazer o que o Twitter construiu, apesar do Elon Musk ter tido um esforço enorme para destruir. E o Blue Sky e o Threads, eu realmente não acredito. Eu acho que vai ser... Eu tenho acompanhado, né, como imagino vocês, os números. A gente vê, assim, tinha ninguém lá naquele Blue Sky, então bombou, obviamente, que os brasileiros tudo desesperados, querendo xingar porque o Twitter acabou. O Threads, é aquele negócio, né, que a Simone falou, tipo assim, o povo não quer estar, as marcas querem estar, porque é uma coisa mais minimamente estruturada, né, e o marketing está fazendo um esforço enorme para pegar. Mas, de novo, acho que, assim, sinceramente, posso estar muito errada, mas acho que daqui a pouco, assim, isso vai ser meio Google Buzz, Google Wave. Enfim, assim, a gente não tem nada assim que substituiu o Twitter, assim, sabe? E, enfim, aí eu estava falando dos números, na verdade, até me perdi aqui. E a gente viu, sei lá, o Tumblr também, sabe? O finado Tumblr, não sei quem usa Tumblr ainda, acho que é muito old school, né? Mas o Tumblr também bombou de brasileiro indo para lá, porque de fato, assim, o Brasil, historicamente, a gente faz muito as redes sociais, né? A gente é muito enxerido, a gente é muito ativo, a gente gosta de criar meme, enfim. Então, de fato, a gente está, de novo, mexendo aí com o ecossistema. E a gente está vendo o Twitter voltar, né? Assim, vias de voltar. Concordo 100% com o que a Polly e a Simone falaram. Mas acho que o ponto principal que ficou, assim, que eu acho que tinha muito da teoria,
mas que na prática a gente nunca pensou como profissional que do nada uma das principais redes que ditam tendência, que tudo viraliza, que você consegue ter uma questão do algoritmo ali muito diferente de qualquer outra, que ela ia fechar a torneira de um dia para o outro. Então, acho que fica mais a lição para a gente, assim, de como conteudista, a gente não ficar refém de plataforma, acho que isso é mais óbvio, assim, mas como, tipo assim, caçador de tendência e escutador social, o que a gente vai fazer para ter hacks suficientes para sobreviver ao fim de outra plataforma? Porque, assim, eu venho lá do Orkut, que era tudo, eu e a Paty estava até falando aqui, era tipo assim, tinha nem mato, né? Assim, era mato. Não, tinha nem mato, gente, assim, era um negócio de louco. Então, a gente sentiu menos como profissional o fim do Orkut. Minha cachorrinha está querendo participar aqui da discussão. A gente sentiu menos como profissional o fim do Orkut, porque, de fato, ainda estava muito incipiente trabalho com marca, Facebook ali criando página ainda. Antes era tudo perfil, marca de perfil, né, de pessoa, enfim. Mas hoje a gente está num nível de maturidade, assim, de mercado muito maior. Então, acho que a gente precisa se ajudar. Tipo assim, cara, o trabalho é na unha, mas, assim, pressionar as plataformas. Você precisa me entregar melhor. Não consigo ficar refém de nenhuma rede social. Como é que você vai me entregar um trabalho de qualidade para se amanhã o Instagram acabar, eu não ficar cego como eu fiquei com o Twitter? Eu acho que todo mundo ficou tipo assim, gente, estou míope. Né? De repente, os meus relatórios, assim... não os meus, eu estou falando do mercado, né? Assim, a gente ficou com um órfão de dados de forma muito grande, assim. Então, acho que é nosso trabalho, assim, pressionar também, tipo, galera, vamos fazer um trabalho, assim, conjunto, para que a gente não fique refém de nenhuma rede social, porque Elon Musk doido, Mark doido, todo mundo é doido. Amanhã eles podem fechar a torneirinha e viver nas Bahamas e a gente fica aqui com o BO, sabe? Então, enfim, agora, depois do meu desabafo, vou chamar o Rafa. Aquela, falei, vem cá, Rafa. É assim, gente, isso porque... Rafa, eu queria só fazer um comentário, porque assim, foi nesse nível o encontro que a comunidade teve com ela. Sério, não é fazer um jabá, não, mas é para vocês verem, a mulher não consegue se controlar, tipo assim, sabe? Fala 10 minutos, Nath, não, é 15 minutos, entendeu? Tipo, é dela, sabe, gente? É até difícil, né, Polly, falar depois da Nath. Eu acho que ela consegue passar muito bem qual que é a revolta que os tuiteiros sentiram, né? E eu senti essa dor também, mas enquanto usuário também, enquanto tuiteiro, que ficava lá o tempo todo reclamando. Então, para mim, de fato, foi um baque. Tentei usar métodos paralelos, VPN, depois tentei usar de tudo, agora até a VPN está bloqueada. Então, talvez eu chegue uma multa aqui, mas não vou conseguir pagar depois. Mas eu acho que, para mim, de fato, o principal ali foi enquanto usuário. Enquanto estrategista, enquanto profissional, senti pouco impacto. E aí eu acho que isso tem, sim, a ver com aquele texto, né? Aquela polêmica que eu lancei no LinkedIn ano passado, que fala sobre o cultural listening, não sobre o social listening, mas também porque aonde eu estava, né? Primeiro, eu passei pelo Twitter, pelo TikTok, que não usava nada de dado social listening. Depois fui para a Natura, onde também pouco se usava dados de social listening, pouco olhava para a comunicação dessa forma. E aí eu queria trazer uma perspectiva, não de uma pessoa que trabalha com social listening, mas uma pessoa que trabalha com estratégia e construção de marca. E aí eu acho que aqui tem um papel importante que é, se a gente está olhando para a construção de marca, se a gente está olhando para, cara, o impacto que branding vai gerar no meu negócio daqui a 5, 10 anos, qual que deveria ser o papel de uma rede social? Né? Eu acho que o papel da rede social, ela não vem para ser pesquisa, ela vem para ser comportamento, ela vem para ser cultura. Então, eu não quero fundamentar todos os meus reportes, toda a minha estratégia com base em social listening, porque ninguém entra num tipo Twitter para falar bem de uma marca, assim, ninguém entra, sabe? Ninguém vai entrar e falar, cara, nossa, muito obrigado, sei lá, Balduco, por esse panetone incrível. Não, vai falar porque o Balduco, o panetone está mofado. Então, acho que isso enviesa muito também a forma como a gente olha para esses dados. Então, eu fiquei até aliviado quando o Twitter saiu, quando o X saiu, porque eu falei assim, cara, talvez agora a gente possa, enquanto profissionais, enquanto mercado, olhar para
um outro nível de maturidade em relação a reports, um outro nível de maturidade em relação à estratégia. E eu, enquanto marca, eu não vou aceitar mais um report social listening que fala que a gente cresceu seguidores, sabe? E isso acontece ainda em 2024. Então, acho que agora a gente tem o poder de levar a conversa para outro nível. Amigo, quem que vai responder a sua réplica? O Lucas. Qual? Temos dois. O Duarte. É verdade, o Lucas Duarte, que não falou ainda. Boa. Sim, eu acho que as falas dos anteriores acho que estão bem certinhas mesmo, e eu acho que pegando até uma coisa que o Rafa falou é sobre essas métricas de vaidade, que ainda tem muito cliente que tem ainda, e isso tem que acabar quanto antes. E o Twitter para a gente, assim, é uma coisa fundamental no dia a dia. A gente tem uma news diária que vai para os clientes, o título dela é o que está acontecendo, que é a frase que quando você logava no Twitter. Então, era os 10 trend topics, a gente regionalizava alguns, então tinha para São Paulo, para Rio de Janeiro, e um cliente nosso que é de Latam, então a gente fazia isso separado, e mostrava isso que são as micro tendências, né? Então, insights acionáveis. Então, sei lá, o da Deolane, provavelmente o Duolingo ia fazer uma piadinha muito legal sobre a prisão da Deolane. É um dia hipotético, ia ser muito legal no Twitter, as marcas iam surfar, ia ser super legal. Isso é insight acionável que ia ser na hora que a gente ia fazer. E algumas coisas estratégicas, como o Rafa falou, que é essas coisas que a gente cavocava do Twitter. Então, desde que nasceu o Twitter, a gente tinha dados lá. Então, já teve produtos aqui na agência que a gente identificou de hábitos do consumidor. Então, a gente falava, olha, isso é legal e tal, e no final a gente mostrava os dados lá do Twitter, olha, a galera come o Sazon não só na comida, come Sazon pipoca, é um Sazon e tal, a gente faz um produto específico. Quase a mesma coisa e tal, e virou o segundo produto principal da Sazon por 2 anos seguidos. Então, isso foi por causa do Twitter, foi por causa dos dados, foi por causa dos prints que as pessoas queriam o produto, então teve construção de marca com o Twitter desses dados que é anos. Então, hoje em dia, se você pegar uma nuvem de palavras, uma rede neural sem o Twitter, não vai ter fundamento nenhum, é um saco vazio e as pessoas não vão acreditar nesse projeto. Vai ser o fonte tirei da cabeça, né? Então, não tem mais para onde sair. Então, acho que é isso. Agora é uma coisa ruim, mas eu acho que também é uma oportunidade de fazer uma reeducação com o cliente. Então, vamos fazer desse jeito e também não depender também só dos dados do Twitter, como já falaram. Então, o Twitter nosso, a gente é um Twitter fantasma só seguindo algumas coisas. Então, além de seguir para ver trend topics, para ver as coisas que estão quentes, canais de comunicação do meio, então meio mensagem, Brace 9, o próprio Mark, a gente seguia alguns canais específicos para entender tendência. Então, The Atlantic, New Yorker, que é hábitos da Gen Z que está surgindo nos Estados Unidos. Já tinha um estudo, que aqui a gente podia desdobrar em estudos, alguns clientes já compraram pesquisas também por causa disso, dessas micro tendências, então é algo super interessante de se fazer. E é o que o planejamento sempre sonha, de ter uma pesquisa de um instituto bom para defender alguma coisa. Então, acho que teve um ponto ruim, mas acho que também a gente pode levar como oportunidade aí para esse serviço de educação agora para os clientes. Perfeito. Acho que só sobrou a Tati, né? Só. Pode falar, amiga. Tá fácil o desafio agora, depois de tanta gente falando. Mas a minha marca, na verdade, a gente, nessa questão de conteúdo e tal, a gente não foi tão impactado, a gente não usa muito o Twitter de criação de conteúdo mesmo. Mas eu fui muito impactada, como falaram pessoalmente, claro, mas principalmente no mapeamento de trends que eu faço, né? Eu tenho uma parte específica do meu cargo, que é mapeamento de trends. Então, não só os trending topics, que eu estou sentindo muita falta, mas parece, não sei se foi só uma impressão minha, mas eu sentia que as redes sociais eram uma rede, assim, o TikTok viraliza, aí, sei lá, eu vou ver no Twitter depois, aí eu vejo no Instagram, e aí vai seguindo. Parece que a corrente, assim, quebrou uma parte, que as coisas pararam de chegar em mim, do nada. Foi muito assim, o ciclo não está se cumprindo do jeito que deveria. Então, foi realmente, até
se recuperar ainda desse ciclo e ele se reinventar, está no processo. Mas eu também faço estudos de listening macro, né, que são esses de comportamentos. Então, não para falar de exemplos atuais, mas que eu já fiz, foi, por exemplo, o som do ventilador, o que as pessoas acham. E aí, pelo Twitter, eu descobri que as pessoas amam dormir com o som do ventilador, sendo que a gente achava justamente o contrário, que era, as pessoas odeiam o som do ventilador. E aí, uma coisa que eu trago, que é um medo meu mesmo, que é, ok, a gente tem todo o evolutivo do Twitter até agora e teve a ruptura do Twitter, né, do comportamento das pessoas no Twitter. Mesmo se elas forem para outras redes, eu acho que o comportamento não é o mesmo. O Threads tem um comportamento muito diferente do Blue Sky, já de cara. E mesmo se o Twitter voltar, eu acho que esse comportamento ele não vai voltar da mesma forma que era antes, porque tem pessoas que vão preferir para o Blue Sky continuar lá, tem pessoas que vão continuar no Threads, tem pessoas que vão querer voltar para o Twitter, e tem pessoas que estão nem aí para redes sociais, assim, igual a gente. Pessoas que simplesmente, caiu o Twitter, tá bom, vou seguir minha vida, sabe? Então, eu acho que a gente já está aí há quase um mês sem o Twitter, e eu espero que esteja todo mundo bem, porque eu não tô. Mas a preocupação, eu acho que, primeiro que tem um gap de todo evolutivo a partir de agora, para sempre a gente vai ter que falar nos nossos relatórios. Esse foi o mês que estávamos sem Twitter, mesmo se ele voltar. E a partir de agora, tudo vai mudar, literalmente, assim, não vai ser mais a mesma coisa, a gente não vai ver as coisas, as tendências, comportamentos da mesma forma. Então, a gente fala muito de como impactou até agora, mas eu acho que o daqui para frente que vai ser, na verdade, o grande desafio. Perfeita. Eu queria... a gente tem algumas perguntas aqui, ainda, mas queria que vocês tivessem no radar uma coisa que eu vejo, que é eu gosto muito de usar a palavra monitoramento de mídias sociais diferente da palavra social listening. Por quê? Porque eu vejo assim, que quem acaba sentindo mais falta, digamos assim, do Twitter, são as pessoas que trabalham com monitoramento. Porque, assim, se você pega o que você chama de social listening, de mar aberto, e você pega um relatório onde só tem dados, onde diz assim, foi tantos % que falaram de você em relação ao seu concorrente. O que você está fazendo é reportar um dado, você está monitorando. E eu entendo, e eu gosto muito de tudo que vocês falaram, eu concordo muito e tal com a visão de vocês. Só que eu vejo que tem uma parcela do mercado que se sente muito prejudicada pelo cliente, pela forma de negócio que foi gerada. E eu particularmente, vou criar uma polêmica, mas eu acredito que as ferramentas têm um pouco de culpa nisso, mas não é totalmente culpa delas, porque, assim, é o que eu sempre falo, no final a gente sempre vai estar falando sobre negócios. Então, assim, por mais que as ferramentas, elas... estão ali fazendo esse trabalho educacional e etc., mas ela está falando sobre negócio. Então, assim, por isso é tão importante para ela trazer o Twitter, porque, assim, é isso que os stakeholders e tal, os decisores de negócio que trabalham principalmente com imprensa, eles olham. Então, acredito que tem esse lugar, mas, como vocês bem falaram, acredito que é um momento realmente para pensar comportamento, né? Olhar para o dado, mas o dado baseado em comportamento. E aí a gente leva para esse outro patamar e até para, como a Tati falou agora no final, eu entendo que isso é um ciclo, mas a gente também tem um ciclo vicioso por parte do negócio, por parte dos stakeholders, que olham para a imprensa, que olhavam muito para o Twitter como esse lugar de... Acho que foi a Paty que comentou assim, o que dita o nosso mercado, infelizmente, é o ego. Então, a gente sabe que muitas vezes está mais relacionado para o cliente, que ele não quer um insight, ele não quer... eu acho que foi como o Lucas Duarte falou, sobre um insight que você tira do Twitter, que você vai transformar aquilo em um novo produto, você vai rentabilizar. Não, ele só quer saber a quantidade de vezes que ele está sendo falado em relação ao concorrente dele. Então, acho que a gente tem isso. E sobre as ferramentas, sobre o que isso move o nosso mercado, eu vejo que é justamente esse momento que as ferramentas devem ser cobradas. Eu sei que muita gente fala assim, mas a ferramenta
não é culpa dela, digamos assim. Por exemplo, hoje a gente trabalha com uma marca que está totalmente no TikTok. A gente precisa muito ter o mar aberto do TikTok. E a gente não tem. Só que, assim, eu entendo que a ferramenta vai dizer assim, mas a empresa, o TikTok, não liberou essa API. Mas e aí, o que está sendo movimentado? Será que existem conversas o suficiente dentro dessa cúpula de negócio que a gente não está lá para ver, reforçando e falando assim, ei, o que a gente pode fazer? Vamos negociar aqui? Porque, assim, a gente está num lugar muito de questionamento. Então, assim, será que realmente é uma questão de que eles não foram incisivos o suficiente para que a plataforma liberasse a API, ou a plataforma cobrou muito caro para liberar essa API e não teria clientes o suficiente para pagarem por essa API? Então, assim, são questionamentos para a gente fazer e para a gente cutucar. E daí eu realmente vejo, por exemplo, de marcas que a gente trabalha que já não olham tanto para o Twitter, que pagam, né? E aí também a gente entra em várias variáveis, por exemplo, a robustez de algumas ferramentas, por exemplo, grandes grupos, né? Eles geralmente estão com marcas internacionais e, enfim, a saída do X do Brasil para ela não afeta em nada, mas aí como que fica as nossas ferramentas brasileiras? É nesse momento também que a gente tem esse papel de entender esse meio de campo com as ferramentas brasileiras. Enfim, acredito que tem alguns caminhos. Queria também que, se vocês pudessem, entrar um pouco nesses questionamentos assim que a gente faz do porquê que a gente ainda não conseguiu ter essa virada de chave, digamos assim, por parte de como gira esse mercado, de como que a gente tem esses dados, tanto das ferramentas quanto das plataformas. Vou primeiro puxar aqui o Rafa, que levantou a mão em algum momento do que eu falei, não sei o que chamou a atenção dele, mas pode falar. Eu queria falar um pouco sobre esse negócio da API do TikTok. E aí, trazendo uma visão de ex-TikToker, mas também das conversas que rolavam lá dentro. Primeiro, não vai ter API para ferramenta, sabe? Não é um interesse da plataforma, porque se tiver, perde justamente o principal argumento, que é o TikTok é um dos maiores buscadores, que compete diretamente com o Google. Então, se eu vou abrir, por que que eu vou pesquisar no TikTok? Eu vou usar uma ferramenta social listening para pesquisar. Então, na verdade, o fator do TikTok é você entrar lá e você ter uma visão de usuário, e a partir dessa visão de usuário, você criar narrativas. Lá dentro, na área de Brand Strategy, a gente criava inúmeras narrativas sobre o TikTok, com conteúdos do TikTok, e em momento algum a gente fazia social listening. E dava muito para descobrir comportamentos, né? Inclusive, quando a gente fala sobre o eco dos eventos, que existe um Rock in Rio antes, durante e depois, tudo isso é graças a dados e movimentos que a gente pega do comportamento das pessoas ao longo da jornada, e que não precisa necessariamente de um social listening para fazer isso. Mas hoje a pesquisa melhorou muito, porque você entra lá, todos os vídeos são transcritos, e você consegue fazer busca textual para encontrar aquilo. Então, eu acho que, assim, para o mercado, não vai ter mais aquela disputa de ego, de saber o quanto que a marca é mencionada, e mais o quanto que aquele conteúdo autêntico gera engajamento e consegue movimentar uma comunidade. O que o Duolingo faz hoje no TikTok, Duolingo global, não é ser a marca mais comentada, é ter uma comunidade única que consegue entender suas brincadeiras, que consegue entender a questão do sequestro, ele consegue comentar e gerar uma comunidade através do comentário, ele consegue gerar uma comunidade através do que reposta, porque muito mais do que falar e expressar um comportamento, tem aquele comportamento não dito também, que é do repost, que é do antigo retweet, que é das coisas que você não expressa, mas que você compartilha da visão da outra pessoa. Então, eu acho que agora o mercado tem que, de fato, esquecer número, esquecer que eu estou falando o quanto que minha marca é mencionada e como que ela está sendo mencionada. Vou só furar a fila aqui rapidinho, gente, mas até depois, se a Nath puder falar, eu gosto muito dessa visão do Rafa em relação a esquecer os dados. Eu concordo com tudo que você falou, mas eu entendo que a gente ainda tem um momento delicado de que eu entendo essa questão do ego, quanto que ela está sendo mencionada, mas, por exemplo,
acho que é um passo de educação também, já que se o TikTok não tem esse desejo de abrir para uma questão de negócio dele, mas, por exemplo, de como que a gente pode se munir de dados. Por exemplo, hoje ele tem lá uma plataforma que ele tem a hashtag que está sendo falada, tem tantos por cento. Eu amo aquele insight que ele tem, mas ele dá uma hashtag, por exemplo. Então, como que isso também pode reverberar? Enfim, acho que tem alguns caminhos, eu concordo super com o que você falou, mas acredito que na prática, quando a gente está no dia a dia com o cliente, até para que esse processo não seja muito... não, assim, danoso, eu acho que acaba sendo essa palavra, assim, sendo danoso na relação com o cliente, de como que ele está acostumado, acredito que ele é mais moroso do que prático dessa forma, assim, e não só disso também, mas pelo que eu estou falando, a educação da gente quanto profissional, sabe, da gente quanto mercado, será que a gente tem profissionais que estão realmente trabalhando ali nessa engrenagem para trazer mais o insight, o qualitativo, ou enfim, acho que é esse momento mesmo da gente ouvir como que as pessoas estão usando os dados, esses dados, né? Como que está sendo o dia a dia delas, porque tem gente que usa para dados de pesquisa mesmo, né? E até você falou que para não olhar como pesquisa e tudo mais. Ou se você quiser falar também, Rafa, mas assim, eu ainda vejo que é um processo ali que a gente está trabalhando. Por mais que a gente esteja falando de estratégia, mas querendo ou não, a gente ainda traz um dado, sabe? Se você quer comentar alguma coisa, senão eu vou puxar a Nath. Boa, eu vou querer só comentar duas coisas. Eu acho que o primeiro é olhar construção de marca. Então, até a pergunta que eu fiz aqui. Quando eu faço inserção no Rock in Rio, quando eu estou lá no Rock in Rio, eu estou pensando em brand lift, na associação que essa minha marca vai ter, no impacto que isso gera em negócio depois. Então, fortalecer marca para fortalecer negócio. Ou eu estou pensando no número de menções. E esse número de menções não necessariamente impacta no brand lift e como a marca vai ser percebida. Eu apenas fui notado ali, mas eu não gerei nenhuma experiência para aquela pessoa. Então, acho que muitas vezes tem essa... E aí, né, eu já estive do lado de fazer relatório de social listening, e eu tive muitas vezes que inflar aquelas informações e falar que aquilo estava, cara, mudando muito a percepção da marca. E eu sabia que não estava. Então, acho que também é a gente deixar um pouco, colocar cada coisa numa caixinha. Assim como a gente faz com as redes sociais, que a gente coloca o Instagram naquela caixinha, o TikTok naquela caixinha, vamos fazer isso também. Então, Instituto de Pesquisa, aquela caixinha. Pesquisa é aquilo, sabe? Então, vamos rodar um brand lift para saber se está de fato funcionando. Eu quero entender sobre se a marca está sendo inovadora ou não. Vamos rodar um Ipsos aqui, sabe? Vamos medir isso com o Kantar para ver o quanto que isso está acontecendo. Chamar, sei lá, o System One, que faz toda aquela leitura de favorabilidade da marca. Ou então quero falar sobre comportamento das pessoas. Chama Box, né? Já fazendo aqui um merchan para a firma. Mas eu acho que tem várias formas também e vários momentos de suprir necessidades diferentes. Muitas vezes o que a gente estava querendo fazer é pegar toda a responsabilidade de pesquisa, de instituto, jogar numa equipe de social listening que contava com, sei lá, 5 pessoas, sabe? E às vezes aquele perfil da pessoa era vendido 100% para um cliente, mas ele trabalhava em 3 clientes. Então, acho que tem um superfaturamento também ali que a gente precisa colocar em voga, que é como que o mercado funciona, como que ele deveria funcionar. Eu sou utópico, mas olhando também para onde eu trabalhei, como que a gente olhava para os dados com esse valor, sabe? De construir estratégia e de construir uma marca. Não, eu gosto muito do seu... Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu gosto muito da provocação. Eu vou puxar para a Paty aqui, então, que ela já está um tempo com a mão levantada aqui. Não sei se ela ainda está no fio do pensamento, mas pode falar, amiga. Eu nem sei se eu podia levantar a mão, ou se eram só os convidados, mas tudo bem. Eu queria dizer que eu estou sem crachá. Quem não sabe onde eu trabalho, que pena. Quem sabe, fica quieto. Tá? Obrigada. Mas para dizer que... Na verdade, queria saber quem lembra de quando a gente queria muito o monitoramento de DM de Instagram. Eu lembro que foi um marco histórico na minha jornada onde eu trabalho, o dia que foi lançado a DM de Instagram. E eu acho que o TikTok entra mais ou menos nessa mesma caixinha, só que, de fato, né, existem as conversas de plataforma com as redes sociais,
algumas, né, parceiras, outras, enfim, mais distante, mas eu entendo que as plataformas não interferem tanto nisso. Eu acho que a gente entra mais como um filtro do que o mercado fala para levar para eles, mas tipo, não é uma questão que tem muita negociação, e o que o Rafa falou realmente é o que chegou para a gente, que o TikTok não queria ser visto como uma rede social para ser lida no social listening. Então, é bem nessa linha. E sobre o que o Rafa estava falando agora, também eu concordo demais que esse número de menções ele está se tornando cada vez mais uma métrica de vaidade. Eu sempre falei que o social listening ele é mais uma fonte de dado, ele não é a verdade absoluta, né? Você tem que cruzar com outras coisas, e acho que recentemente o pessoal tá, é isso, só isso que importa, e não olha para mais nada. E, inclusive, né, deu muito bafafá, e ainda deve seguir dando, a questão do Rock in Rio, né? Eu acho que o Rock in Rio veio para a gente, de fato, começar a refletir essas coisas, né, o mercado como um todo, e acho que a suspensão do Twitter é o que fez, né, foi uma cadeia, ele suspendeu o Twitter, veio o Rock in Rio, os números não foram como o pessoal imaginava, e deu todo esse caos, mas, inclusive, né, o que chegou para a gente foi que o pessoal estava muito incomodado com posts repetidos, que podia ter bot, que o pessoal estava, né, inflando ali de alguma forma. E o que a gente fez nos nossos relatórios, que são divulgados para a imprensa, foi trazer um pouco também da questão de, tá bom, a gente teve 1 milhão de publicações, mas quantos usuários geraram essas publicações? Infelizmente, assim como a gente não tem tanto impacto nas redes sociais, a gente também não tem muito impacto na imprensa, né? A gente manda o relatório, mas eles usam o que eles querem. Então, começa a virar uma grande bola de neve, e isso está sendo gravado, então eu vou encerrar por aqui minha fala. Esse é o momento de hablar. Bem, Nath, não sei se você está lembrando ainda o que você tinha para falar. Assim, mais ou menos, vou falando aqui, acho que vai chegando. Eu também acho, eu sou do seu time, Paulo, acho que a provocação do Rafa é super válida, e acho que a gente chegou no momento, que eu acho que todo mundo concordou aqui, o mercado tem que amadurecer, né? Assim como em algum momento fez sentido a gente contar seguidor, gente, porque era novo, ninguém tinha, então assim, fazia sentido. Não faz mais. É óbvio que senão quer dizer que você não tem que olhar, né? Aquilo pode ter um impacto XYZ, etc. Mas, assim, você colocar como meta, você reportar como KPI principal, assim, zero faz sentido hoje. E aí a Paty trouxe esse ponto que eu concordo plenamente, que o número de menções está sendo meio que o número de seguidores do passado. De novo, fez sentido em algum momento a gente olhar para o número de menções, porque era tudo muito diferente, algoritmo, pensamento, mindset, recurso, etc. E agora não é mais sobre, de fato, essa quantidade, mas eu entendo o TikTok, assim, sou super admiradora. O TikTok, inclusive, ajuda a gente muito, assim. Eles mandam para a gente fala assim, a gente quer o share of voice, aí eles mandam, fazem recorte, etc., de coisas que a gente não vai conseguir ter acesso à plataforma. Então, super entendo, assim. Mas, de fato, sinto falta para o mercado da gente ter um pouco mais de informação. E não é sobre o número de menções, assim. O Rafa trouxe esse ponto que eu concordo que melhorou, né, a pesquisa do TikTok. Assim, a gente consegue tirar mais informação dali. Mas ainda sinto falta da gente ter um espaço, assim, mais efervescente de dados para cruzar com os outros. E aí, esse ponto eu acho que é o ponto de maturidade do mercado, assim. Dependendo do que você quiser, você não vai sanar a sua dúvida ali. Você vai ter que cruzar, tipo, com os dados de negócio, com os dados de uma Ipsos. Você vai ter que, assim, entender o comportamento, que tipo de comportamento que você quer influenciar no longo prazo. E, Rafa, a Box tá sendo incrível, tá? Tipo, já adianta aqui. Porque, de fato, assim, a Box trouxe um ponto que eu achei muito legal, que foi assim, tem essa questão de, sei lá, prever o futuro, né? Que as pessoas acham que a gente vai juntar um monte de dados e vai prever o futuro. E aí, na verdade, é muito mais sobre qual que é a decisão que a gente vai tomar hoje, do comportamento que a gente vai influenciar e a gente vai ajudar a mudar,
do que, de fato, como é que o comportamento vai estar daqui a 5 anos. Assim, achei uma reflexão importante que vale para o que a gente está fazendo aqui. Né? A gente tira insight a partir de comportamento, e eu gostaria muito que o TikTok, né, se não vai abrir a API para que a gente tenha o mesmo nível como mercado, né, e não como usuário, porque eu acho que para o usuário mudaria nada. O usuário continuaria pesquisando ali no TikTok, doidado, acho que cada vez mais o TikTok acertou num nicho que acho muito difícil outra plataforma conseguir se posicionar como ele tem se posicionado. Mas para o mercado, assim, eu gostaria muito que o TikTok, então, investisse, enfim, em recursos próprios que dessem mais informação para a gente, para que a gente tenha essa oportunidade de contribuir para o amadurecimento de mercado, contribuir para o amadurecimento de dados, e não ficar tão refém, assim, enfim, do recurso limitado, talvez, que ele tem ali, sabe? Eu realmente sinto falta, assim, eu converso com os nossos atendimentos do TikTok, assim, eles também têm essa mesma toada, mas, enfim, quem sabe, né? E, Paty, entendi, tá? Que o papel das plataformas é sofrer igual a gente, mas a gente tá aqui junto. Gente, antes do Rafa entrar, aproveitando melhor o tempo de vocês, eu vou passar para o Rafa falar, e daí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui no chat, ou querer levantar a mão, a gente vai gerenciando um pouco disso para a gente já se encaminhando para o final, para a gente não se nem, enfim, eu sei que está todo mundo com a agenda cheia aí, tá bom? Pode ir, Rafa. Eu acho que só seguindo a linha de raciocínio da Nath, eu queria trazer só um ponto que de fato, isso aí pegou muito quando me falaram, tá? Que é o custo que seria para pegar todos aqueles vídeos, transcrever tudo, disponibilizar isso para uma ferramenta e depois isso ser atualizado o tempo todo, né? Eu acho que é inviável pegar todo aquele volume. Imagina o quanto de data centers que precisaria para fazer isso. Então, eu acho que quando a gente trabalha com a rede social, que é só texto, funciona muito bem. Quando a gente ia para o Instagram, que tinha texto e imagem, já não funcionava tanto, né? Quando a gente pega hoje, inclusive, abria lá nossos antigos ferramentas, não vou citar quais aqui, já travava, dava umas bugadas. Então, por isso que a gente pegava, né? O report era 90% Twitter, mas hoje em dia não tem mais como, cara, tudo é vídeo. O X, inclusive, antes de acontecer todas essas cagadas, estava indo mais para vídeo e estava indo mais para inteligência artificial. Então, se está tudo indo para vídeo, por que continuar monitorando texto? Então, acho que também é uma outra coisa que a gente tem que ficar de olho, sabe? Super. Eu queria só fazer uma última pergunta para os convidados, porque acredito que eu tinha 3 perguntas, né? A primeira, que foi a que eu entrei, né? Qual o desafio, né, que todo mundo enfrentou com a saída do X? A segunda, se existe um substituto para o X no Brasil, então vocês acabaram meio que respondendo na fala de vocês, e queria que vocês comentassem sobre quais que são esses novos caminhos, assim, que vocês veem, assim, mas, assim, pensando mesmo enquanto marca, sabe? Por exemplo, até acho que eu vou até puxar a Si com isso, que foi ela que falou um pouco mais do que é quem, né? Enfim, do Blue Sky, do Threads, mas o que você sugeriria assim para sua marca, para o seu cliente, para sua agência? Olha, se realmente o X não voltar, é para cá que a gente vai, é para cá que a gente vai deixar de ir, o que a gente vai fazer, sabe? Cara, a gente meio que tá tendo que fazer isso, porque os clientes ficam super nessa dúvida, né? E aí, enquanto não volta, a gente tá nesse trabalhinho maravilhoso de Curno, de fazer para as 2 redes, mas sendo muito sincero, assim, eu particularmente gosto do Blue Sky, porque lá é o diário que ninguém tá nem aí para você, mas enquanto marca, não tá fazendo sentido para todas as marcas lá, sabe? Tá parecendo que você literalmente tá lá enquanto tudo era mato, mas nenhum mato quer falar com você. E aí eu particularmente tenho 2 extremos, né? Duolingo tá dando bem, BK tá flopadíssimo, assim. Quem é você na fila do pão? Nem 2 golpes por 25 salva. Então, tipo, e é complicado, porque a galera em si, tem uma galera e tem alguns tentando muito mais o Blue Sky.
Mas no fim do dia, quando eu vou analisar do jeito que dá no olho nu, faz muito mais sentido a minha marca estar no Threads. Primeiro porque ela tá dentro de uma holding que já tem toda uma estrutura, né? Então, assim, para o Mark e o meu cérebro ficarem com a vontade de, porra, vamos dar um gás aqui, é muito mais fácil do que uma rede do cara que lascou a gente vendendo pro Elon Musk e falou, eu vou abrir outra agora. E ainda vou imitar, vou meter um negócio azul aqui também, um bicho que voa, e é isso, toma aí essa rede nova. E já saiu também, né? Porque eu sei se vocês viram, ele já vendeu também. Porque ele é viciado agora em vender. Então, assim, pensando friamente, né, enquanto pessoa que atende uma marca, é o Thread, sabe? Com muito contragosto, porque aparece uma galera lá, nada a ver, falando com você. Esses dias eu né, saí de coisa PF. Eu assisti um filme no cinema e, como eu fazia no meu Twitter e eu tinha paz, eu postei. Gente, não assistam, porra, que filme ruim. Do meio pro fim, o filme virou uma outra coisa, parece todo mundo em pânico e que merda, gastei meu dinheiro. E nem fui eu que gastei, né? Foi meu boy. Aí assim, palma dele. Aí vem um cara que não me seguia, que eu não sei nem de onde sair, e falou: Nossa, mas você não pode mandar as pessoas não assistirem porque você não gostou. Eu falei: Sim, porque isso é indicar ou não indicar. Se eu não gostei, eu vou dizer para as pessoas não assistirem, porra. E ela travou bem no momento do. Porque todo mundo quer se meter na vida dos outros lá. É um inferno, assim como o LinkedIn, porque você dá um like, todo mundo vê. Mas é a ferramenta, é a plataforma mais viável, assim, no quesito empresarial, né? Porque ela tem muito mais vídeo, muito mais força, muito mais base que as outras não vão ter. Porque, tipo, inclusive, tem uma galera aqui de São Paulo, inclusive, mas assim, não vai ganhar força, sendo muito sincero, assim, porra, acho massa, apoio, conheço uma das sócias, fiz lá a minha continha, mas não vai vingar, sabe, gente? Tem que ser sincero, pô. A marca não vai botar o perfil dela ali. Igual uma que o Cu saiu traumatizado e tem uma outra nacional chamada Cu que deve ter 5 pessoas lá dentro. Aí tem um menino do meu time de Duolingo que deve ser amigo de um desses donos, porque todo dia ele fica, ele vou postar lá quando eu ligo. Eu falo, posta, meu filho, posta o que você quiser lá, que ninguém tá vendo mesmo. É um post para você e seus amigos. Posta, posta. Mas a gente não considera aquela rede, sabe? Porque, gente, sério, quem tá no negócio? Ninguém. Não tem como. A gente tem que realmente ir para onde tem mais gente, tem mais consumidor. E no fim do dia. Amiga, não sei se ela consegue me ouvir. Bichinha, tá falhando muito, amiga. Eu Ai, vou. gente, a internet da JCom, tá vendo? Não queiram ser JCom. Meu Deus. A menos que Amiga, vocês trabalhem de casa, como eu. amiga, sim, eu vou puxar aqui, vou pedir rapidinho para puxar o Lucas, que foi o primeiro que falou, para ele falar mais um pouquinho aqui para gente como que tem sido lá o dia a dia dele. Acredito que ele tem bastante propriedade também, porque ele trabalha diretamente com essa parte de interações ali, né, presença de marca, então acredito que ele deva ter uma visão legal também. Bom, eu já vivi os dois lados, tanto quanto cliente como com agência, e acho que aqui acabam sendo visões um pouco diferentes em relação a cada um deles. Entendo um pouco dos pontos que a Nath tinha comentado no início em relação a essa posição de cliente nesse momento, e acho que se eu tivesse desse lado, eu também ficaria, eu ainda estaria com muita dúvida de para onde ir neste momento. Sempre fui muito a favor de testes e de conseguir sentir a plataforma antes ou de sentir como os conteúdos acabariam performando lá dentro ou quanto a comunidade estaria lá dentro, enfim. Tanto que em vários outros momentos, quanto outras plataformas acabaram chegando e etc., eu também fui muito defensor desse ponto de aguardar, esperar, entender como as coisas vão acontecer primeiro antes de só entrar dentro da plataforma, etc. Acho que
na visão quanto agência hoje em relação a entregar conteúdos, meus clientes eles acabam não tendo, não tinham conta no X, acho que nem faria tanto sentido para o formato de publicação deles e o formato de conteúdos com os quais a gente trabalha ultimamente. Mas entendo um pouco também desses pontos que a Si comentou em relação em relação a... Meu Deus do céu, me pulou uma notificação aqui, gente. Eu tenho um TDAHzinho, perdão. Eu acho que é em relação à audiência, né, que ela estava falando, assim, a grande presença das pessoas lá. Exato. Hoje a gente tem, no final das contas, todas as pessoas que acabam estando dentro das plataformas e, querendo ou não, as comunidades que acabam se formando lá dentro, elas vão acabar migrando para outras plataformas, vão acabar encontrando outros lugares para conseguir, enfim, consumir conteúdo e acabar mostrando o seu comportamento dentro de cada uma delas. No final das contas, acho que esse racional de as redes sociais acabam sendo para pessoas. A gente tem que ter esse racional em mente, são o comportamento de cada uma delas e entender para onde essas pessoas vão, e entender como esse comportamento vai se manifestar em cada uma dessas plataformas. Acho que é um ponto muito importante para entender como seguir em cada uma dessas plataformas. Hoje, quando a gente fala nesse sentido mais racional, e o que eu concordo muito com a Sim em relação ao que ela comentou, hoje o Threads acaba tendo uma base muito mais sólida em relação ao que a gente tem hoje de Blue Sky. Eu lembro, inclusive, quando o Threads entrou na jogada e ainda tinha o X, existia uma resistência muito grande das pessoas em utilizar a plataforma. Acho que ninguém super, meu Deus, vou entrar dentro da plataforma, vou utilizar a plataforma. Acabava sendo muito tipo... e criei uma conta lá, ainda tinha muito daquela questão de, putz, eu criei, não posso mais excluir a conta, e acabava sendo um ponto que as pessoas acabavam levando como um lado muito pejorativo, no final das contas, e acho que, enfim, ela acabou bombando, acabou trazendo um pouco mais de volume de usuários agora com a saída do X, mas é muito de realmente entender como que essas pessoas vão se comportar lá dentro. Acho também, por esse sentido mais racional da coisa e por essa base um pouco mais estruturada em relação a negócio mesmo, e eu acredito ainda que o ideal seria Threads no final das contas, mas, como eu disse, acho que esse comportamento das pessoas ainda, acho que ainda é um movimento muito recente, a gente tem 1 mês da queda do X, acho que entender como as pessoas vão continuar se comportando lá dentro, entender como isso vai seguir daqui para frente, ainda é muito incerto. Acho que da mesma forma como aconteceu com uma queda com o Orkut lá muito tempo atrás, cara, era um momento de vida das pessoas, era um momento com o qual as pessoas lidavam com algumas coisas e ok, a plataforma caiu, a plataforma não existe mais, e elas foram migrando para outras, e o comportamento foi mudando a partir do momento que elas estavam tendo acesso a outras coisas, a outros formatos de conteúdo, a outras comunidades lá dentro, e acho que muito possivelmente esse movimento aconteça, né, em alguma medida também. As pessoas vão migrando e vão passando a utilizar outros recursos, passando a utilizar outras plataformas de forma diferente também, e vão acabar moldando esse comportamento, moldando a forma como consomem redes sociais como um todo, no final das contas, né? Acho que foi até a Tati que tinha comentado antes a respeito de parecer muito uma teia e que eles acabavam se juntando, né, e que acabavam trazendo muito desse racional muito complementar em relação a uma outra. Esse racional complementar, ele vai acabar se moldando, ele vai continuar existindo, mas agora sem essa frente que tem o X. Então, acho que é um pouco disso, assim. No final das contas, a gente vai ter uma mudança de comportamento, isso é fato, e é muito de entender como vão ser os próximos passos, entender como que vão ser essas partes e a forma como as pessoas vão migrar para entender o que de fato vai acontecer no cenário. Mas então, só fechando, acho que uma decisão para mim, no final das contas, se for pensar como empresa, enfim, como agência, acho que o ideal, por ter uma estrutura melhor, Threads,
mas ainda entendo que a gente vai precisar acompanhar durante os próximos tempos como vai ser esse comportamento e como ele vai ser moldado a partir daqui, a partir dessa queda, enfim, a partir dessa reestruturação de comportamento que a gente tem. Perfeito. Eu queria pegar o gancho do que vocês falaram, e daí eu vou puxar a Tati, e aí eu vou puxar o Lucas, o Lucas Duarte agora, mas eu queria que você entrasse mais, Tati, sabendo do teu repertório, em relação a justamente quando se fala de dados, sabe? De fato ali, quando tem um número, assim, o que você enxerga? Eu queria que você trazesse a sua visão, que eu sei que tem muito de dado, assim, do número mesmo, sabe? Sim. Bem, eu enxergo o desespero. É isso. Porque tem o grande ponto das ferramentas, né? As ferramentas ainda não estão coletando, depende da ferramenta, né? Mas no geral, não estão coletando Blue Sky, não estão coletando threads, e assim, preciso de números, é isso. Desculpa, Paty. Mas é que tá realmente nessa transição mesmo. Então ainda vai demorar um tempo para a gente conseguir ter esses números. Até lá, até a gente conseguir, assim, é o desespero mesmo, gente. Eu tive que fazer um estudo na semana passada, que foi, eu não lembro até se eu comentei no grupo, no Sonar, de tipo, gente, os estudos de vocês estão saindo meio estranhos, porque não tá fazendo sentido aqui, mas, e justamente por isso, porque eu não tinha um número porque no final, assim, eu posso chegar e falar, estão falando muito sobre tal coisa, mas como que eu provo isso? Como que eu mostro para as pessoas que não é uma percepção minha, que eu preciso do número? E assim, as ferramentas estão trabalhando, né, em ter essas coletas lá dentro, mas vamos ver. A Paty subiu um coração da Paty. Elas estão trabalhando, gente, realmente. E eu vi assim, nos grupos, também o desespero do lado das ferramentas, de tipo assim, meu Deus do céu, o que vamos fazer agora? Então, realmente, assim, quando você perguntar como vai ser a partir de agora, tudo, não sei. É isso. Eu queria ter uma resposta melhor, assim, mas eu realmente não sei. E é muito louco, porque quando o Twitter, né, caiu, eu falei, gente, ele caiu numa sexta, eu falei, segunda, certeza que eu tô no RH. Não, porque não existe mais meu cargo, basicamente. O que eu faço? E a gente vai ali desenhando novos jeitos de fazer as coisas, conforme a gente vai meio que trocar a roda do carro enquanto o carro está andando. E vai ser isso. E aí eu tenho até um ponto que eu anotei enquanto as pessoas estavam falando, mas trazendo um pouco o que a Simone falou sobre, por exemplo, o BK tá flopadíssimo nas redes, lá no Blue Sky, por exemplo. E assim que as pessoas migraram para o Blue Sky, tinha uma lista de marcas que estavam entrando no Blue Sky que as pessoas estavam bloqueando. Que era tipo assim, não sei se alguém teve contato com essa lista, mas eu tive porque meus amigos fizeram isso. Eu falei, vocês estão loucos, eu vou ficar sem emprego se vocês fizerem isso. Então, tipo assim, eu acho que pode vir um comportamento de que pode vir assim. Aí eu tô chutando, tá? Mas de realmente as pessoas antes elas tinham contato com as marcas ali na timeline e tudo mais, porque já estava lá, até você evitar todas elas, vai tempo e haja tempo. Mas agora que elas estão entrando junto com as pessoas vão começar a rejeitar as marcas também. Então a gente também, principalmente o pessoal de conteúdo, eu acho, eu não sou de conteúdo, então não chega em mim, mas acho que quem cria conteúdo tem que estar preparado para isso, para simplesmente as pessoas não quererem mais esse contato nas redes que elas querem falar da vida, e enfim. Mas é isso, então é desespero vezes 2 para essa resposta. Infelizmente, é isso que tem para vocês. É o que temos para hoje, né? Lucas, Duarte, quero ouvir um pouco do como está sendo por aí, como que você está pensando junto com a sua agência para esses novos caminhos, se existe ou não, como a Tati também, só desespero.
Então, eu acredito que exista. O pessoal está abrindo mais a cabeça para outras coisas. Então, Google, a gente está tendo resultado legal. Então, tem cliente que é interessante ter CTA para site. Então, o investimento que é para Twitter foi para site e está dando tudo certo. Está tendo resultado legal, os shorts do YouTube. Então, eu acho que o Google está dando um resultado bem legal. Acho que é uma oportunidade de tentar esse caminho também. Eu acho que vai perder, sim, o qualitativo, né? Porque agora o nosso meio de comunicação vai ser só para a gente passar a mensagem, não vai ter mais diálogo, senso de comunidade, então isso vai ter que ser trabalhado nas outras redes também. Então, buscar o equilíbrio e se manter com a cabeça no que é o importante para o negócio, não importa a sua rede. Às vezes, uma newsletter, ressuscitar uma newsletter pode ser bom para o cliente. Então, pensar novos caminhos mesmo. Perfeito. É o que eu acredito também, assim, eu acho que, primeiro, como, não lembro mais quem falou, assim, eu acho que a gente tem esse lugar delicado das menções ali, para onde a gente tem que olhar realmente. No meu dia a dia é um trabalho que eu já faço bastante, não sei como que é o dia a dia de vocês, mas o meu dia a dia, o TikTok é o meu termômetro, é a principal rede que a gente trabalha, onde realmente faz sentido, como o Lucas falou agora no final, o que faz sentido para a marca que você está trabalhando, sabe? Então, para a marca que eu trabalho hoje, faz sentido o TikTok, a gente está lá. Realmente existe, como a Tati falou, a gente está trocando a roda enquanto o carro está andando, com o Blue Sky e o Threads, né? Mas já na minha perspectiva, por mais que o Twitter volte, eu ainda acredito que eu acho que foi a Nath que falou no começo, que falou assim, a gente não pode depender de ferramenta. E assim, gente, como vocês bem falaram, assim, quem já está há um tempo no mercado, ouviu muito falar que a gente não pode viver de casa alugada, né? A gente tem que ter uma casa própria, tem que ter um terreno próprio ali, a gente não vai viver de casa alugada para a vida toda, como todo mundo falou. A gente teve essas mudanças de comportamentos, né? Como falaram, assim, então teve esse fluxo mesmo, então a gente está passando também por essa transição, né? Então a gente está vendo também um choque geracional que a gente tem vivido entre os millennials e a Gen Z. A gente vê os millennials muito ativos no Instagram, no Reels e tal, enquanto a gente vê a Gen Z muito forte lá no TikTok e tudo mais. Então, assim, é realmente entender, estar atento, assim, para o que está acontecendo no mercado e continuar instigando para que a gente tenha esse repertório de dados, né? No lugar das contas, eu estou com a Tati quando ela fala que a gente precisa de um número. Como o Rafa falou, né, defendeu, eu defendo também essa bandeira da gente tirar o insight do comportamento. Eu procuro fazer muito isso no meu dia a dia, mas no final das contas, a gente, como que eu posso dizer, a gente trabalha muito com a objeção das pessoas. Então, até mesmo aqui a forma que a gente está trabalhando. Muitas das vezes, as pessoas nem abrem os nossos relatórios, elas nem veem, elas nem leem, elas fazem uma leitura dinâmica. Então, assim, se a gente não tiver um slide resumo com justificativa, o qual disso que a gente está fazendo tal coisa, ou realmente algo que desperte a atenção dela, por que a gente está fazendo aquilo, se a gente não tem isso muito bem amarrado, a gente acaba que não consegue, muitas vezes, defender, né, algum dos nossos trabalhos, algumas coisas que a gente tem que fazer. Por mais que a gente tenha esse lugar de vamos tirar um insight daqui para que a gente produza um produto. Então, olha, a nossa marca está sendo relevante porque dentre as marcas que entraram naquela trend, ela foi a mais que entrou, sei lá, da hashtag que a gente usou foi a que mais bombou, enfim. Mas a gente também tem um lugar de conteúdo, muitas das vezes, que é o que está acontecendo no momento. Então, a gente precisa de um certo volume ali para dizer, olha, isso de fato é uma trend, isso é significativo, sabe? Então, tem alguma dessas questões que a gente ainda precisa, no nosso dia a dia, ter esse repertório de dados, assim, sabe? De número mesmo. Quando eu falo dado, eu entendo que a conversa ali, ele é um dado, mas do número em si, de fato. Então, assim, na minha percepção, esses são alguns pontos que eu tenho entendido, baseado nessas conversas que eu tenho tido, né, com muitos de vocês, que eu tenho visto do Sonar, que eu tenho estudado do mercado, tenho visto no meu dia a dia. Então, não existe resposta pronta, claro, mas assim, gente, é fato. Assim, eu sou do time que eu prefiro estar na vanguarda do que ser pego de surpresa.
entendeu? Então, assim, eu particularmente prefiro estar preparada para o pior do que esperar o pior acontecer para daí agir. E daí eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, senão a gente vai, né, se despedindo e tal, para todo mundo descansar finalmente. Pode falar, Rafa. Eu acho que uma das coisas, só para talvez tentar resumir tudo que a gente falou aqui, a gente bateu muito na tecla do comportamento. Acho que a gente pode falar de dados, a gente pode falar de social listening, a gente pode falar de cultura, mas tudo passa por comportamento. Quando a gente olha para o dado, a gente está querendo exprimir o máximo de comportamento que a gente pega daquela pessoa da rede social. Quando a gente olha para o Instagram, ou para o Twitter, ou para o TikTok, a gente fala no TikTok e fala, putz, as pessoas querem que o Duolingo vá lá cantar com o porquinho da Avenida Paulista. Cara, é comportamento. No final do dia, isso é sobre comportamento e isso move as pessoas. E eu acho que o comportamento está em tudo, sabe? Eu acho que o comportamento está nas buscas que as pessoas fazem no Google, que isso não seria pego, porque lá tem coisas muito peculiares que as pessoas têm medo de perguntar, que isso pode gerar um insight para um conteúdo de Instagram, ou até mesmo o que o Lucas falou, para conteúdo com CTA no próprio Google. A gente tem muita coisa também que, cara, a Winnie pega. Eu acho que a Winnie também é uma ferramenta muito boa para a gente ter no nosso radar e aprender a usar também. Porque se tá todo mundo indo para vídeo, a Winnie é a única plataforma hoje que é foco 100% em vídeo, que decodifica a cultura e pega isso e transforma em insights acionáveis também para as marcas. E fez um trabalho muito bom com o Corona na Olimpíadas, por exemplo. Então, eu acho que também tem saídas. Eu acho que a gente está muito acostumado com o nosso jeito tradicional de fazer, mas tem muita saída também, sabe? Acho que tem, e aí eu acho que também tem uma coisa muito boa, que é o momento do profissional, que antes era apenas social listening, ser um profissional de fato de comportamento e de ir para aquele lugar de insights. Eu não defendo uma área de insights, mas eu defendo que o profissional pavimente o caminho para que todo mundo possa ter insights. Então, acho que aqui é um momento também, não só do mercado evoluir, mas da gente buscar essa maturidade também, para a gente ir mais para comportamento, trazer mais o consumidor para o centro, para a gente ser aquela pedrinha no sapato dos clientes que querem olhar para menções e falar, não, mas tem essa outra métrica aqui, sabe? Acho que tem um papel provocativo do mercado como um todo. E aí, uma deixa aqui muito importante também, que a Box agora está com um curso que chama Trends, que é justamente que a gente abre a metodologia da Box, como capta tendências, de como capta comportamento, para todo mundo fazer e transformar isso em estratégia. E eu estava falando com o pessoal aqui desse curso, eu consegui 10% de desconto para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui agora o link com o cupom para vocês. Gente, olha que chique. Muito bom. E, assim, eu concordo super, tá? Não discordo do que você falou, de olhar para comportamento, só que eu gosto muito também de ter mais de uma visões, assim, até quando a gente começou esse movimento aqui, ele nasceu a partir de uma discussão que tinha, assim, já vinha dessa discussão do Twitter, né, desde quando Elon Musk comprou o Twitter, porque o social listening vai acabar e tal, e daí por isso que começou todo esse movimento, porque a gente falou assim, social listening não é monitoramento. Não é monitoramento, então social listening é um insight. Então, onde você pode ter insight, você está tendo social listening, a partir dessas conversas, né? Só que a diferença do insight, ele é por meio desse dado, né? Dessa conversa que está sendo gerada. Então, eu gosto muito, mas também eu gosto de ter o outro lado, né? A outra provocação, porque a gente sabe que ainda tem um lado sensível, digamos assim, do mercado, que está muito ali na beira, ali muito na frente. A gente sabe que existe esse esforço para trabalhar a mentalidade do cliente, mas que a gente sabe que ainda é muito doloroso, assim. Eu gosto muito de abraçar, né? Todos os mundos, assim, de uma forma que faça sentido, né? Porque cada empresa, cada núcleo, cada projeto, ele tem uma forma que está sendo orquestrada ali, que está sendo... onde cada profissional, onde cada analista, ele tem uma posição ali, sabe? Então, a gente tem uma posição muito forte ainda de dados que olha para esse lugar, então, por isso que não queria deixar muito esse pensamento ali desassistido de alguma forma, sabe? Mas mais alguém, gente? Vou compartilhar esse link lá nos nossos grupos, tá, Rafa? Pode ficar tranquilo. E obrigada aí pela Box por compartilhar com a gente.
Boa. Então, acredito que é isso, gente. Muito obrigada. Conseguimos chegar mais próximo ali do horário que a gente combinou, né? Deu 1h30. Então, obrigada para todo mundo que ficou aqui. Vou disponibilizar depois a gravação para quem não estava desde o começo, ou perdeu, ou se quiser compartilhar algum amigo. Peço também para vocês me ajudarem com a palavra da confraria, né, da nossa comunidade. Se você gostou, comenta lá, compartilha, enfim, fala com seus amigos. Muito, muito, muito obrigada pelo tempo de todo mundo que esteve aqui, que eu sei que isso é muito importante e é muito difícil. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Pessoal. Então, Boa noite.